A única coisa que pode realmente te destruir é o medo. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o medo. A gente passou por situações bastante complicadas nos últimos meses aí desse ano de 2020 e eu hoje estava refletindo a respeito do que foi feito com as pessoas nesse período. E eu resolvi vir conversar um pouquinho com vocês e trazer um pouco mais de clareza para a mente de vocês, para que vocês possam não permitir que a vida de vocês seja totalmente destruída pelo medo. Na verdade, o medo sempre foi um instrumento de controle. E sempre foram feitas ameaças às pessoas para que elas cumprissem determinadas regras que muitas vezes não eram regras lógicas ou regras que você queria realmente cumprir. Na história, a gente viu muitas pessoas que talvez fossem boas pessoas, mas que por medo acabaram entregando seus irmãos, por medo acabaram fazendo coisas que normalmente não fariam, por medo elas acabaram enlouquecendo, acabaram perdendo a esperança, perdendo até a vontade de viver. E a gente está passando por um momento desses, onde existe um grande terrorismo sendo colocado na mente das pessoas, em especial pela mídia e também pelos governantes, que obviamente têm interesses em fazer com que a gente seja dominado por eles, com que a gente não possa ter as nossas liberdades normalmente utilizadas, que a liberdade é uma coisa que todo mundo tem direito, né? Desde que você não esteja ferindo o direito do próximo, que você não esteja machucando outras pessoas, prejudicando outras pessoas, você tem direito à liberdade de ir e vir. Só que estão querendo te privar disso. Inclusive estão querendo te privar de viver. Imagine só que colocaram tanto medo na mente das pessoas de perder as suas vidas, que as pessoas não estão mais vivendo. Elas têm tanto medo de perder a vida ou de perder as pessoas que elas amam, que elas estão praticamente mortas em vida. E elas não estão percebendo que isso tudo faz parte de um grande plano, que já foi falado milhares de vezes, eu não preciso repetir aqui, né? Tem por todo lado aí, quem assiste canais de espiritualidade como esse aqui, já ouviu falar, né, do que está acontecendo. A gente passa por um domínio de algumas pessoas, poucas, que dominam o mundo, e essas pessoas, elas decidem o que vai acontecer em toda a humanidade. E essa é uma coisa que a gente não vai conseguir transformar, não vai conseguir mudar. Mas nós podemos nos precaver e não aceitar a dominação que essas pessoas estão impondo sobre nós. E elas impõem através de muito poder, muito dinheiro. Elas conseguem fazer com que várias pessoas façam aquilo que elas querem. E elas acabam dominando completamente a mente das pessoas, porque a grande maioria das pessoas realmente só se informa através desses veículos, né, de grande mídia. A maioria das pessoas tem medo de ser coagida pelos governantes, tem medo de que, se ela fizer as suas atividades normais e trabalhar em uma praia, elas têm medo de que elas estejam infringindo uma regra, uma lei absurda que foi colocada por outras pessoas. As pessoas estão com medo de abraçar e de beijar os seus familiares.
Quer coisa mais cruel do que essa? Que te afastar da sua família como se você fosse um leproso, como se você fosse uma pessoa que tem que ficar completamente isolada, porque senão as outras pessoas estão correndo risco de perder suas vidas. Isso é muito brutal e absurdo. Nós estamos aqui num país de 210 milhões de pessoas, onde em torno de 3, vamos chutar mais alto, 5% da população contraiu um problema, né? E dessas que contraíram, 97% não tiveram nenhuma consequência grave, 3% tiveram a sua vida perdida. Isso é se os dados oficiais forem verdadeiros, que a gente também não tem como saber disso. Pode ter sido tudo manipulado. Mas nós estamos com medo de 3% daquilo que está acontecendo, nós não estamos vivendo. E agora querem, inclusive, impedir você de abraçar os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, na época mais simbólica para a família, que é o Natal. E ainda fazem um grande terrorismo, como se o fato de você viver a sua vida fosse tirar a sua vida e tirar a vida das outras pessoas. Na verdade, todos nós passaremos por essa experiência, né, de perder as nossas vidas, de perder outras pessoas. Isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. A única coisa que temos realmente certeza absoluta é que ninguém fica aqui para sempre. Mas agora você vai passar o resto da sua vida, o resto do seu ano ou o resto dos próximos anos aí da sua vida, com medo de perder essa vida e esquecendo totalmente de vivê-la, não abraçando as pessoas que você ama. Eu vi recentemente uma pessoa que eu conheço que postou nas suas redes sociais que ela estava com medo de fazer mal para sua avó. E por isso ela estava há meses sem visitar a avó. E a avó dela acabou, né, falecendo por uma outra causa, por um outro motivo. E ela ficou todos esses meses longe, sem dar um abraço, sem dar um beijo. Como se o fato da gente existir pudesse fazer com que o resto da humanidade deixasse de existir. Isso é uma grande neurose, é uma manipulação que foi feita por tudo que foram falando, né? E principalmente no início, né? Que não deixavam sequer as pessoas verem o familiar que tinha falecido para poder, né, fazer um simples velório, né, por uma coisa que não se transmite de uma pessoa que não está mais com vida, mas faziam com que você pensasse que aquela pessoa agora ela tem que ser completamente incinerada e lacrada, porque senão isso é muito cruel. E eu tô aqui não para criticar quem acredita ou quem não acredita, para dizer se existe ou se não existe esse tal problema. Eu tô aqui para dizer para você que você tá no momento presente. E se você não viver agora, você não sabe se você vai viver depois. Você tá vivo. Então, a gente precisa realmente refletir sobre isso, porque nós estamos permitindo, nós estamos deixando o tempo passar, deixando as pessoas que a gente ama passar, por causa de uma coisa que foi, na verdade, superestimada, né? Foi colocado num nível para aterrorizar mesmo, que é o medo que está dominando as pessoas.
As pessoas não estão com medo desse Xing Ling. Elas estão com medo de viver. E era essa a real intenção. E com esse medo de viver também se pode tomar qualquer medida e as pessoas não podem sequer reclamar ou exigir os seus direitos, né? O poder emanando do povo, elas não podem exigir esses direitos porque elas estão com tanto medo que elas não vão querer ir para a rua reclamar aquilo que é de direito delas, como o direito de ir e vir, por exemplo. E podem fazer o que quiser, podem colocar medidas onde dizem que o Xing Ling circula em determinados horários, em outros não. Sentado num restaurante você estaria protegido e de pé não. Aí na praia é ao contrário, você não pode sentar na areia, mas você pode andar. Qual a lógica? A lógica não existe. A lógica é apenas que querem dominar você pelo medo. E o medo é a única coisa que pode destruir você. E eu estava também nessa reflexão me lembrando da minha infância, que eu tenho 37 anos e eu, quando era criança, saía de manhã cedinho nas férias, ia brincar com a molecada na rua e às vezes voltava tarde da noite e os pais não sabiam onde a gente estava. A gente não tinha o melhor tênis, a gente às vezes brincava de chinelo ou descalço mesmo. E a gente ficava o dia todo, às vezes sumido, nem aparecia, nem para dar satisfação para os pais, para ninguém. E a gente tinha liberdade de fazer isso. Quem é da minha idade ou até um pouco mais velho, sabe como era. Né? Nos tempos que a gente não tinha medo, os pais não tinham medo, mas aí com o tempo foi se fazendo um terrorismo mesmo, e aí foram tornando as pessoas cada vez mais sensíveis, inclusive nos ensinamentos que são passados para elas, né? Ó, você sofre bullying agora. Na minha época não tinha isso. E a gente brincava, às vezes ofendia, né? Falava mal de uma característica do outro, zoava e depois estava todo mundo junto, se resolvia ali. E isso foi se alastrando, né? E aí as pessoas foram ficando cada vez mais sensíveis, porque elas têm que ser sempre protegidas. A violência foi piorando porque as pessoas não têm condições de se defender. Elas foram sendo proibidas, inclusive, de se defender. Né? Por exemplo, se alguém invadir a sua casa e você, porventura, tirar a vida dessa pessoa que estava tentando agredir a sua família, tem pessoas que vão presas e ficam lá. E antigamente era diferente. Então, existia uma ordem, um respeito. E hoje, nos tempos de hoje, as coisas foram mudando. E hoje, há crianças que são tiradas dos pais, né, que são sequestradas na frente dos pais. Um segundo que eles pedem à vista, já foi. E naquele tempo era às vezes 12 horas seguidas. Saía, sei lá, 10 da manhã e voltava 10 da noite, brincando na rua, jogando bola, empinando pipa. E era diferente. Então, quanto mais o medo foi se alastrando, quanto maior a necessidade do ser humano de pedir auxílio a outra pessoa pela sua proteção, o Estado está te protegendo, fica mais difícil para você confiar que tudo vai dar certo. Você pode ver números e comprovando para você que
sim, pessoas perdem a vida e pessoas perdem a vida todos os anos de diversas formas e tá tudo dentro de uma normalidade em termos de números estatísticos. Se realmente fosse uma coisa para ser tão grave como fizeram ser no mundo todo, se não fosse um interesse de alguém lá do alto, de alguém muito poderoso, de alguém, né, muito poderosos, se não fosse o interesse deles, por que é que não aumentaram assim significativamente os números de pessoas que perderam a vida no mundo? Se você pegar estatísticas de todos, dos últimos 10 anos, você vai ver que o crescimento é o mesmo. Porque em torno do dobro de pessoas que perdem a vida anualmente, nasce o dobro, mais do que o dobro, muitas vezes, das pessoas que perderam a vida. Então, se 10 perdem a vida, nasceram 20, 25. Então, conforme a população aumenta, o número de pessoas que perdem a vida também aumenta. Então, essas são todas informações que ninguém nunca ficou investigando. Você não vai lá todo mês, toda semana e fica olhando, nossa, quantas pessoas será que perderam a vida na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo, de tal coisa. Você nunca fez isso. Então é muito fácil chegar agora e começar a mostrar esses números que já eram números que existiam e fazer você ter medo. Você parar a sua vida toda, você não abraçar mais os seus pais, os seus amigos, e as pessoas estão da mesma forma perdendo a vida e você não está sequer vivendo o momento presente de conviver e de estar próximo dessas pessoas que você ama. Ah, mas eu estou afastado delas porque eu as amo. Não. Você está afastado delas porque você está com medo. Porque fizeram você se sentir um leproso, uma pessoa que radioativa, que vai em qualquer lugar que você for, você pode destruir alguém. Enfim, gente, eu não gosto de trazer esses assuntos aqui para o canal, mas a gente está próximo do Natal e eu tô vendo muitas pessoas muito entristecidas com tudo isso. Também tô vendo muitas pessoas que eu fico feliz, até me vem um sorriso no rosto fácil, porque eu tô vendo também muitas pessoas que estão indo contra e elas vão sim cuidar da sua família, mas ficar perto deles. E não deixar que uma pessoa qualquer fugindo completamente de toda a lógica, só porque tem um cargo que inclusive foi você que deu, pode sentar numa cadeira e dizer se você vai jantar com a sua família no Natal ou não, se você vai comemorar a virada do ano, que acho que todo mundo vai comemorar bastante esse ano, né? Querendo que acabe logo. Mas não deixe essas pessoas dominarem a sua mente. Cuide-se, cuide da sua família, cuide da tua imunidade. Toma vitamina D, toma zinco, vai tomar sol, que é muito importante, faz atividade física, se alimenta bem, come coisas saudáveis. Aumenta a tua imunidade, tira o medo de você, porque o medo, tem uma outra coisa que eu ainda não falei. O medo, ele aumenta os hormônios negativos do seu corpo. E ele vai fazer com que o seu corpo inteiro sinta uma tensão. E aí você tá fazendo o teu organismo adoecer. Assim como quando a gente fica feliz, quando a gente, sei lá, tá amando, quando a gente tá se divertindo, a gente aumenta os hormônios positivos, né? A gente ativa ali a felicidade no nosso corpo, parece que o nosso corpo inteiro se renova, se reluz. Da mesma forma, quando você fica com medo, triste, sofrendo, você também está diminuindo a tua imunidade. Então é muito importante que vocês prestem muita atenção nisso e não deixem que a vida de vocês passe
porque vocês estão com medo de perdê-la, ou porque vocês estão com medo de perder as outras pessoas. Esse tempo que vocês estão se trancando e que vocês estão deixando de interagir com as pessoas que vocês amam, é um tempo valioso e que depois vocês podem se arrepender, que pode não voltar, tá bom? Então hoje não tem propaganda, hoje não tem nada, eu só queria falar sobre isso mesmo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!